noite a todos. Boa noite. Desejo a todos a paz de Cristo, que a paz dele esteja com Cristo, que o amor dele esteja com todos e que o amor dele que nos uniu hoje para uma noite de aprendizado, apesar da boa chuva, enfim, foi muito bom, porque pelo calor que estávamos passando, né? E essa chuva, de uma certa forma, sem estrago, mansa, uma boa quantidade de água, tudo ao seu tempo, tudo no seu jeito aí. Então, só temos que acreditar no trabalho dele cada vez mais. Nós não sabemos muito bem, mas ele sabe o que faz para nós. Então, vamos dar início hoje. Dei uma piada, por assim dizer, que eu escutei uma vez. Na véspera de um feriadão numa faculdade, um professor ia dar palestra. E a hora que ele chegou perante o público naquela palestra, só tinha um aluno. E aí o aluno falou: nossa, professor, só estou eu aqui hoje, você vai dar palestra mesmo assim? Ele falou: você tem várias galinhas no galinheiro na noite, porém no outro dia você chega e só tem uma. Mesmo assim você não vai dar o milho para ela se alimentar? Ele falou: ficou quieto. E o professor palestrou todas as teses, teoria, por mais de 3 horas, uma brilhante palestra. E ainda no fim das contas o aluno falou: nossa, professor, também não precisa dar aula, dar um saco inteiro de milho com uma galinha só. Então, mas brincadeiras à parte, hoje estou aqui novamente na casa, é sempre bom, principalmente hoje como o amigo que vai bater um papo com vocês. O tema que eu sugeri na convite da casa foi orai e vigiai. Vigiai e orai, que na verdade é o tema do capítulo 26 de Mateus, no item versículo 41. Mas o versículo 41 ele fala: vigiai e orai, pois o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Quero fazer um comentário disso logo após. Quero deixar essa palestra em 2 partes, para entendermos melhor. Eu vou explicar como que vai ser. E nos versículos anteriores a esse 41 e nos posteriores, traz todo uma boa nova de Jesus na noite em que ele foi preso e iria ser condenado e julgado e condenado à morte. Então tem toda uma passagem que fala da passagem do monte Getsemane, alguns falam de alguma forma, outros de outra, mas tem toda aquela passagem de Pedro ao negar Cristo, de Pedro ao tentar ferir um guarda para que Cristo não fosse preso. Na mesma situação também, Pedro fala: como você é Deus, filho de Deus, vai embora daqui. E ele fala: afasta-se, Satanás, pois chegou o meu momento, eu tenho que cumprir a ordem de Deus. Até eu chegar lá, eu quero trazer então no orar e vigiar as seguintes condições. O orar e vigiar é uma condição que temos que passar para alguma coisa, o que acontece com a gente em algum momento. E onde eu quero chegar com isso? No momento em que nos pomos ao erro, no momento que nos tornamos frágeis ao erro, através do quê? Da fraqueza da carne, do pensamento, através do portal que nós abrimos para a obsessão. A obsessão, ela vem no capítulo 23 do livro dos médiuns, né? E ali Allan Kardec vai discorrer tudo das possibilidades da obsessão. Para quem quiser estudar melhor esse tema, é muito legal, ele é muito amplo. Dá para nós falarmos de várias partes aqui por horas e horas. Tem tema para vários bate-papos aí e ainda não esgota. Hoje, na grande doutrina espírita, vamos pôr aí, grande parte ou até a maioria vai tratar sobre, de alguma forma, a obsessão. Ou vem na forma de romance ou na própria doutrina, a obsessão. Eu não vou entrar naquela obsessão que é trabalhada nas mesas de trabalho, nas reuniões mediúnicas, que é um trabalho um pouco mais, não que os outros não deixam de ser sério, mas é um trabalho com mais estudo, é um trabalho que tem que ter um preparo melhor. Então, aqui eu quero tratar da obsessão da forma dos dias atuais. A obsessão que nós vivemos no nosso dia a dia, que todos estamos expostos. Como eu disse, a obsessão, nesse capítulo 23, ela traz uma gama de tipos de obsessão e como que acontece.
Eu quero tratar da obsessão mais simples, aquela obsessão comum, que como ele trata a obsessão simples, pura, que é aquela que acontece no nosso dia a dia, sem a gente perceber, quando já se vemos, já estamos envolvidos nela. Um exemplo, eu estou vindo para aqui para fazer o bate-papo nosso hoje, e eu saio um pouco atrasado de casa, falta poucos minutos para mim chegar até o centro, para começar a conversa, para preparar. E aí um sujeito que está indo embora, depois do dia de trabalho dele, seja como for, ele está indo com um carro devagar na minha frente, bem tranquilo, eu não consigo parar a roda, né, a ultrapassagem, e aí eu começo, vamos, meu Deus, anda logo, por que você está atrasando? Você está me atrasando. Na verdade, eu, devido a uma situação, eu me atrasei. E naquela situação da pessoa que está na minha frente, que eu nem sei quem é, que não tem nada a ver comigo, que ele está em outra sintonia, eu começo a disparar maus pensamentos para ele, más energias. Se ele tiver numa vibração boa, tranquila, vai ser aquele ditado: eu vou estar tomando veneno esperando que ele morra, porque ele vai estar indo. Mas se ele estiver num momento crítico também, por algum motivo, ele também vai estar com a vibração baixa, e isso começa a perseguir ele. Então, essas vibrações sutis, como Allan Kardec fala, é a que mais nos pega. É o momento das nossas fraquezas, das nossas desconfianças. É aí que abre essa porta para que os novos amigos que estão ao nosso lado ali, pois hoje o Espiritismo ele trata assim, ele fala que existe em torno de três espíritos desencarnados para cada encarnado. No planeta hoje somos quase 8 bilhões, é uma média de 24, 26 bilhões de espíritos no total. Imagina, e ainda vivendo num planeta de provas e expiações, onde o mal ainda impera, é a maioria. Imagina o tanto de influência que estamos aptos a receber. Só que aí é aquela coisa, depende da gente. Se podemos ouvir o mal, também podemos ouvir o bem. Cabe a nós escolher o que queremos. Cabe a nós prestar atenção, ver aquelas influências, não deixar essas portas se abrirem, tentar consertar. Uma outra parte que ele trata também, que é até engraçado, mas para deixar, antes de entrar nesse tema, falar assim: obsessão é tudo que vem da área negativa. Sempre que falarmos obsessão é negativo. Por exemplo, hoje meu dia foi tranquilo, muita paz, tudo deu certo, tudo que eu fiz foi maravilha. Algum amigo espiritual me obsidiou para o bem. Não, isso não acontece. O que acontece é que esse amigo quis o bem, boa sintonia, ele me mandou boas energias. Isso são ajuda espiritual de luz. Tá. Quando se falar em obsessão, vai vir o lado negativo. Sempre que vir alguma coisa errada, um pensamento negativo, uma emissão de energias negativas, vamos aderir isso à obsessão. E ele fala de uma obsessão que é a obsessão amigável. Engraçado, né? Existe espírito amigo que vai obsediar. O que ele quis dizer nessa obsessão amigável é assim: é aqueles espíritos que querem se aproveitar da gente, precisa da gente para alguma situação. Então, de uma certa forma, ele torna o amigo nosso, ele fica ao nosso lado, até de uma certa forma ele te protege de algumas situações, para que você não desista de outras ocasiões. Por exemplo, tem aquele cara que fala assim: o cara bebe 12 garrafas de cerveja e não fica bêbado. Não é ele que só bebe. Em volta dele tem 4, 5 bebendo junto. Então esses espíritos se tornam de uma certa forma amigáveis, mas eles não estão deixando de querer o teu mal. Eles são teu amigo para se aproveitar da situação. Não deixem de ser aproveitadores. Dei um exemplo no campo do alcoolismo, mas nós passamos por isso no campo das drogas, no campo do sexo sem controle, do sexo promíscuo. Então tudo isso vai trazendo essas classificações de obsessão que está no nosso dia a dia. Isso acontece, essas obsessões, por vingança. Tem um motivo também muito forte da obsessão por vingança. Existe a obsessão de espírito para espírito,
de espírito encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, de encarnado para encarnado. Existe essa gama muito grande de obsessão. E ela nos vem cada vez mais forte no mundo que estamos vivendo, sempre com isso. As portas estão se abrindo porque nós estamos deixando nossa correria do dia a dia, nossa ânsia pelo trabalho, com a intenção de falar, eu quero deixar um futuro melhor para a família. Às vezes nem damos atenção para a família direito. E isso tudo acaba tendo a influenciação negativa dos amigos. E isso vai nos trazendo cada vez mais problemas. E uma das intenções da obsessão, além de nos arrastar para baixo, mas qual é a ânsia deles? Não deixar entrarmos em evolução, tanto na evolução espiritual, individual de cada um, quanto na evolução planetária. Para esses que ainda não querem entender a palavra de Deus, para esses que não querem buscar a evolução, eles também não querem que você busque, que você fique para trás, que você não procure o caminho certo. E é onde, na sutileza, eles acabam, nesse exemplo que eu dei do carro na minha frente, no dia a dia, é uma picuinha no serviço, é um probleminha com a família, e aí vem a obsessão coletiva também, que quando você chega num ambiente que está calmo, mas você chega nervoso, você não mede as palavras e começa a atender várias pessoas começam a entrar também nesse mundo de está desconcertado, vai desconcertando a todos e vai abrindo uma brecha, é onde vem a obsessão coletiva. E uma coisa que eu quero chamar a atenção é que na coletividade é que é o pior, porque ela pode ser dentro de uma família inteira, ela pode vir num serviço, num emprego para várias pessoas, e ela pode vir a nível país, cidade, numa época que estamos entrando agora, nas épocas das políticas, né? Como se diz, vamos passar por eleição agora, passamos por uma. O tanto de energia que emanamos, energias negativas que emanamos, quando não é favorável a nós, quando eu não gosto de fulano, quando eu não gosto, eu torço às vezes contra um governante para que ele se dê mal, sem contar que se ele se der mal, a depender da situação, é o meu país que vai junto, é o meu município, é o meu estado. Imagina a gama de energia. Somos em média 210 milhões de brasileiros. Imagina mais ou menos, comparando as últimas eleições, metade, meia mais ou menos. Imagina quanto de energia é emanado. Qual é a briga? Isso separou famílias, separou amigos, cria divisão até hoje. E tudo isso emanando energias. Por quê? Para quê? Qual é a finalidade? Vamos lutar porque é certo. Não vamos ser trouxa, ficar quietinho. Não, tem que se lutar pelo certo. Mas emanando más energias, tomando veneno, esperando que os outros morram, torcendo para que tudo afunde, para que eu esteja junto também no barco. Deus o livre e guarde, mas um país igual o nosso entrar em guerra, quem vai ser os maiores prejudicados? Ah, mas tem que entrar, não dá para ficar mais desse jeito. Mas é desse jeito que nós queremos realmente, não pensamos nem nas consequências. É onde os amigos aproveitam a situação e vem a obsessão. Estamos entrando nesse período agora, vamos tomar cuidado. Vamos pensar um pouquinho nisso, para que não deixe isso acontecer. E isso vai nos atingir sempre nos momentos de fraqueza, a hora que vemos situações. Não precisamos participar de uns exemplos que eu vi. A gente participa de muita coisa. A rede social hoje é muito grande, tanto é que essa daqui logo vai para ser rede social. Tem um lado bom, tudo tem um lado bom, mas a maioria participa de grupos de WhatsApp, que é só pornografia, é aquelas brincadeiras de amigo que só traz pornografia, só traz bobeira, traz violência, agressões. Há necessidade de ver isso realmente. Ah, mas se eu sair do grupo vou ficar chato, todo mundo vai. Você sabe ponderar, você sabe peneirar, e você não precisa sair. Não estou falando para você se esconder no meio da selva para não ver mais nada. Não, é saber ponderar, ver o que é útil ou não. Vai de cada um, nós temos o livre-arbítrio. Não vou me isolar, não preciso ser o chato da história, mas também não preciso ficar participando, fomentando. Cheguei numa rodinha de amigos, está todo mundo falando mal de alguém.
por que eu tenho que falar mal também? Fico quieto, fico na minha, talvez tenta criar, na primeira oportunidade sai. Às vezes você não vai contradizer aquilo ali, porque você é a minoria e talvez está numa forma tão exacerbada, tão alvoroçada, que aí você acaba até arrumando confusão para você. Então você tem que começar a ponderar o que está acontecendo, pois isso acontece no momento de fraqueza. Ah, mas para mim no seu chato eu vou participar. Você entrou junto. E essas pequenas portas sutis que vamos abrindo, pode ser que uma hora a gente abra uma porta que a gente não consiga fechar. A gente entra num estado porque nós não sabemos qual é o amigo que vai chegar até a gente, e aquilo ali pode se transformar numa perseguição, numa fobia, nós passarmos por um medo excessivo, e aí a gente acabar partindo numa depressão. É o que muito acontece. Às vezes é uma simples virada de chave de qualquer ato que nos leva a amigos até um pouco mais forte. Como eu disse, a obsessão tem vários graus e várias nomenclaturas. Por isso que é bom estudar, conhecer, porque às vezes julgamos comportamentos de pessoas, amigos, em algumas situações que a gente nem sabe o que se passa com aquela pessoa, por que ela está vivendo aquilo, de onde ela traz aquilo. O dom do esquecimento é uma bênção de Deus, mas também não podemos julgar, porque nós não sabemos o que fomos lá atrás e nem o que as pessoas estão passando. Dada essa pincelada na portal que a gente abre, por que a obsessão, por que os pensamentos negativos, aí sim eu quero entrar. Qual é o remédio de tudo isso? Como eu faço para procurar evitar esses males? Aí entra o capítulo 26, versículo 41 de Mateus. Orai e vigiai. Aí sim você está orando, você está vigiando tudo o que vem acontecendo. Comece a policiar. Não abra a porta para isso. No exemplo que eu dei, poxa, por que eu enrolei até minutos antes eu tinha um compromisso? Não é falta de uma organização? Eu preciso chegar numa rodinha de amigo que está aquela maior falação mal, eu preciso ficar vendo? Eu participo de um grupo no qual eu sei que vai ter bobeira, eu preciso ficar abrindo tudo aquilo? Há necessidade? Abriu de começo, já viu que não serve? Sai fora, desliga, porque senão você entra nessa sintonia. E aí é o policiar, aí é o vigiar, que foi isso que Cristo disse. Como eu disse, nos versículos anteriores ao 41 e nos posteriores, vai trazer a reunião de Jesus com os apóstolos, que a hora que ele vai ser preso, Pedro saca a sua espada, desembaía ela e fere um soldado até corta a orelha dele, e Jesus fala: guarda a sua espada, que quem pela espada fere, pela espada será ferido. Nessa mesma passagem, Pedro fala: mas tu é Deus, Filho de Deus, por que você vai deixar acontecer isso? Vai embora, livre-se disso. Ele fala: afasta-se de mim, Satanás, deixe eu cumprir a vontade de meu Pai. E quando ele fala vigiai e orai, o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Ele não referia-se a ele referia-se a nós. Porque quando nós chegamos aqui na parte da encarnação, todo o projeto que passamos lá atrás, nós estamos preparados. Nós passamos por um preparo, por um estudo para chegar até aqui. Só que aí nós chegamos num planeta de provas e expiações. Precisamos conviver com muitas pessoas. Precisamos da parte material. Precisamos de tudo que nos serve. Mas aí vem o livre-arbítrio e o caráter. Você não precisa se corromper pelos atos. Você não precisa se corromper pelas coisas. Foi o exemplo que eu dei na política. Para que eu vou emanar tanta energia? Para que eu vou fazer aquelas pessoas ficarem tão presas a essas energias negativas? Para que se torne cada vez mais corrupto? Quem perde com isso? Cada vez mais a população? Pois eu vou deixar de ajudar um bairro porque aquele bairro foi menos votado. Começa essa cria, essa rixa. Quem que perde? A população, uma questão de segurança, de saúde, educação. Tudo isso que vamos torcendo contra vai gerando essas consequências. E aí é lógico, uma hora vamos ser cobrados disso. Tudo isso vamos passar. Às vezes simples pensamentos que a gente acha fútil, sutil, não tem nada a ver, é só um pensamento. Cuidado. Como eu disse, a gente não sabe qual é a hora que pode ser a hora da virada da chave.
E aí eu posso gerar uma consequência muito séria. Então, nas palavras de Cristo, o que seria o vigiar e orar? É manter-se atento, procurar evitar. Tudo isso, nós temos essas condições. Basta querermos. Tudo joga ao nosso favor. Eu até vejo uns exemplos mais assim, que quando a gente entra no auge, torcidas de futebol, temos inimizade, briga. Quantas pessoas já morreram em brigas de torcidas organizadas? O que leva a isso? Aquele time, naquele dia a gente xinga, se está dentro das nossas casas, a gente fala aqueles palavrão perante família, perante amigos, dentro das nossas casas. Se eu estou num campo, então é pior ainda. Você entendeu? O desrespeito, eu até falo. Mas é normal, é lugar para isso. É normal? Isso queremos que seja normal, não é normal. Falta de vigiar. E a população, o mundo hoje, ele vem passando por essa transformação. Por isso que ele trata hoje, na obsessão do dia a dia, de forma mais sutil, porque a maioria já está partindo daquela parte mais grosseira. Então vamos sempre pensar nessa parte, vigiai e orai, porque é o único modo de conectarmos com Deus e fazer. E aí tem muitas pessoas que falam assim, mas eu não sei orar. Às vezes, eu acho assim, até o que eu vejo pelos estudos que a gente faz e tudo mais, falar não sei orar, se eu te chamar aqui na frente e falar assim, faz uma oração para todos aqui, a maioria não consegue, trava. Isso é não saber orar na frente dos outros, mas no íntimo de cada um, a oração é simplesmente conversar com Deus, com Jesus, com os nossos amigos protetores. Eu vi uma entrevista uma vez, só para descontrair, do Sérgio Reis, no auge da fama dele, isso aí faz muito tempo, não vou falar a minha idade. Ele deu uma entrevista que a pessoa pergunta qual era o maior receio dele, qual era o maior medo, essas coisas nesse sentido. Ele falou, toda vez que eu vou cantar, toda vez que eu vou fazer um show em cima de um palco. Mas como assim? Ele falou, eu tenho pavor, eu tremo, eu tenho problema, me dá ânsia, me dá tudo. Quer dizer, o cara que fazia 2, 3 shows por dia, às vezes, durante a semana, e ele tinha essa ânsia ainda de vir falar em público, de vir cantar, que seja, imagina a gente. Então é por isso que às vezes a pessoa tem, não, eu não sei orar. Não, você não sabe orar, não é uma pessoa. Mas no seu íntimo você sabe, é conversar com Deus. É estar no serviço, eu vou bater um papo, eu estou em casa, eu vou dormir, eu levantei na hora do almoço, no meio da tarde, estou indo viajar do meu serviço para minha casa, da minha casa, e assim por diante. Você vai bater um papo, Deus, estou aqui, posso te ajudar, como que eu posso, o que eu sou na sua seara. É agradecer, porque nós usamos Deus também como pronto-socorro. Né? A hora que a coisa aperta, aí corre para o pronto-socorro. Está tudo melhor 15, 20, 30 dias, tomara que seja até mais, esquece, nem lembra que Deus existe. Então precisamos também lembrar um pouquinho do dia a dia, de agradecer, de bater um papo, de abrir com Ele, estou com um pensamento assim, me fizeram isso. Faz isso, você vê que as boas influências vão chegar, vai esclarecer tudo, vai acalmando o ânimo, o coração. É um meio fácil. Uma outra forma de oração muito boa é a caridade. Faça caridade, mas a caridade de coração. Aquela que, quando bate palma em casa, pedindo uma comida, vai, dá logo para ele ir embora daqui. Não, isso não é caridade. Isso talvez é uma mínima obrigação, porque você tem bastante, mas você também está fazendo de mau grado, porque você quer aquela pessoa longe de você. Mas faça ela de coração. Faça aquela caridade de chegar e ouvir de gosto mesmo. E a caridade não entende-se por caridade, não só aquela de dar materiais, roupa, comida, dinheiro, remédio, cadeira de roda, não. A caridade é ouvir uma pessoa, ouvir uma própria pessoa da família, um irmão, um pai, uma mãe, um marido, a esposa. Isso é uma caridade tão grande. Converse, escuta, no sentido calmo, tranquilo, sempre procurando o Jesus no caminho, sempre procurando Deus, os bons amigos, que isso vai te tornando cada vez mais perto do Pai Criador. Isso vai trazendo essa paz interior, que é esse o sentido do vigiai e orai, sempre nesse sentido. Então isso, meus irmãos, é o que precisamos fazer, controlar
vamos sempre pensar nisso, não vamos carregar mágoas, não vamos ficar carregando coisas que não nos trazem benefícios. Deu o exemplo dos grupos de internet, Instagram, essas coisas. Aproveita a essência. Tem tantas mensagens boas nesses lugares, aproveite isso. Não vamos consertar o mundo, não vamos nos consertar do dia para a noite, mas podemos começarmos a melhorar a partir daqui, a partir disso. Se estamos reunidos aqui hoje, é porque queremos aprender, e esse é o caminho, o aprendizado de vivência, o aprendizado de vida. Não é ler 1000 livros, entender toda a teoria, é vivendo, é aprendendo, é entendendo o que se passa, é confiar em Deus, seguir os mandamentos dele, seguir as mensagens que ele deixou para a gente, vigiando, orando, sempre respeitando o próximo. É difícil? Não é fácil? Claro, se fosse fácil, nós nem estaríamos mais aqui, estaríamos em outra parte, em outro plano espiritual. Nós estamos aqui é porque ainda temos muito que aprender, temos muito que vigiar, temos muito que orar, principalmente pelo próximo, porque às vezes você não está em erro, mas está vendo quem está. Ore por ele, você vai ver que melhora tanto para você quanto para ele. É trazer o perdão, é trazer o amor, que tudo isso sempre gira nessa base de Deus: respeito, amor ao próximo e conhecimento. E, como eu disse, para finalizar, eu quero contar uma historinha, para não ficar guardando esses remorsos, essas mágoas, que isso é o que abre uma grande porta para a obsessão. Existia um monastério no alto de uma montanha muito longa, muito alta, e ele distante, e um vilarejo logo abaixo, num vale. Mas era muito distante, era um caminho muito triste, muito dolorido de se perseguir, um caminho muito ruim naquelas épocas e tal. E 2 monges desceram do monastério para o vilarejo. Normalmente demorava-se um dia até descer e mais um dia para subir. Eles desceram, foram até o vilarejo, viram algumas situações e pernoitaram nesse vilarejo. E aí eles estavam retornando no outro dia seguinte, logo de manhã, acordaram, já arrumaram suas roupas, tudo que tinham, e começaram a subir. E choveu bem durante a noite e continuava chovendo logo de manhã, uma chuva muito forte. E subindo aquelas encostas da montanha, aquelas estradinhas precárias, havia numa das beiradas uma enxurrada muito forte que escorria pela lateral da montanha. E durante o percurso existiam várias casinhas, vários moradores, vários camponeses que moravam naquelas regiões. E chegou num certo ponto, havia uma camponesa de roupa simples, bem simplesinha, com partes do corpo exposta, mas era uma moça bonita, de corpo atraente, só que de uma certa forma, de uma estatura franzina, baixa, um corpo de mulher normal. E ela precisava atravessar essa estrada para o outro lado, para suas tarefas do dia a dia, sua família e tudo mais. Só que naquela enxurrada, ela não conseguia atravessar. Pois se ela pisasse ali com o seu corpo mais leve, provavelmente ela ia ser arrastada montanha abaixo, se acidentando até no pior. E os 2 monges subindo, um deles um pouco mais forte, mais avantajado de corpo, viu aquela situação, atravessou a água com cuidado, tinha um certo peso, a água não arrastava ele atravessou, pegou a moça no colo, atravessou a estrada e colocou ela do outro lado. Ela seguiu os afazeres dela, seguiu o caminho dela, e os 2 monges voltaram a percorrer aquele dia todo até chegar no monastério. E eles chegando lá à noite, tudo cansado, já sujo, foram tomar seus banhos, depois passaram pelo jantar, foram para as orações, e a hora que eles estavam retornando para se acomodar em seus aposentos, em seus quartos, os 2 monges que estavam junto, o que não carregou a moça, muito incomodado, virou e falou: meu amigo, nós somos monges, você pegou aquela moça no colo hoje e atravessou ela na estrada, você carregou ela no colo, e nós monges não podemos fazer isso, não podemos carregar mulher no colo. E o amigo calmo olhou para ele e falou: então, eu peguei aquela mulher no colo por alguns segundos,
Eu já deixei ela do outro lado da estrada e você está carregando ela até agora. Então, vamos parar um pouquinho com essas mágoas, política, futebol, seja o que for o assunto. São N's, porque eu não concordo com o carro X, eu não concordo com aquilo ali. Trazemos mágoas tão bobas que às vezes nem pertence a nós, nem sabemos o que se passa nos bastidores, nem sabemos qual é a pátria daquilo ali, nem sabemos qual é o plano espiritual para cada um que está aqui. E estamos carregando mágoa e brigando com pessoas que às vezes a gente nem sabe. Ele fez de coração, nem estava ligando para aquilo ali, por mais que não podia fazer, ou podia, e ele seguiu o caminho. O outro que não teve nada a ver, que ficou remoendo o dia inteiro. Então, pensamos nisso, pensamos na parte do orai. Se esse amigo tivesse feito oração, nada disso, aquela tormenta que ficou o dia inteiro na vida dele. Então, gente, era esse o recadinho de hoje. Espero que tenhamos uma ótima semana com as bênçãos de Deus, que tudo dê certo a todos, que essa chuva maravilhosa molhe os campos, as plantações e que tudo dê certo. Uma boa noite a todos.